Olá, casa! Que bom a gente poder mais uma vez compartilhar a palavra de Deus com você, a sua casa, o seu pequeno grupo. E nós queremos fazer isso na certeza da comunhão do Espírito que nós temos. E por isso eu quero convidar você a refletir a partir dessas lições no deserto. A gente tem conversado a respeito desse tema, lições que o deserto nos oferece. Esse tempo de reclusão, de isolamento, esse tempo, ele precisa nos ensinar algo. E a gente tem olhado para o povo de Israel, principalmente o livro de Êxodo, e a gente tem tentado perceber o que essa peregrinação do povo revela mais sobre Deus, e o que um pouco dessa peregrinação do deserto revela sobre nós. E nós terminamos o último encontro, a última lição, a partir ali de Êxodo 14, 31, o fechamento dessa saída, dessa libertação do povo do Egito, e ele diz assim: Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios. A consequência disso, desses sinais, dessas maravilhas, dessa libertação, ele diz assim: temeu o Senhor e pôs nele a sua confiança, como também em Moisés, seu servo. Nós terminamos a segunda lição dizendo que os sinais e as maravilhas que Deus fez no deserto, nessa libertação do povo do Egito, foi para que o povo colocasse a sua confiança em Deus. E além de colocar a confiança em Deus, eles confiaram na liderança de Moisés. A consequência disso é que Êxodo 15, Moisés faz uma explosão de louvor e adoração a Deus junto com todo o povo. A euforia toma conta do ambiente do povo. São milhares e milhares de pessoas celebrando a mão poderosa de Deus, a maneira como Deus libertou o povo, a maneira como Deus os salvou, os resgatou da mão de uma nação muito poderosa. E Moisés revela um pouco sobre quem é Deus, e ele diz: o Senhor é a minha força, o Senhor é a minha canção, o Senhor é a minha salvação, por isso eu exaltarei. E ele começa a dizer a respeito de Deus, ele diz mais: com o teu amor, Senhor, conduzes o povo que resgataste. Com a tua força, tu o levas à tua santa habitação. O povo começa a adorar a Deus, o povo começa a glorificar a Deus por conta dessa mão poderosa que Deus os libertou, os salvou, os resgatou da mão dos egípcios. Só que aí o povo começa a peregrinação no deserto. O povo começa a sua peregrinação no deserto e aí eles passam 3 dias caminhando no sol escaldante do deserto, cansativo, e eles não encontram água. E ao não encontrar água, eles começam a murmurar. E a palavra lá em Êxodo 15, versículos 22 e seguintes, diz que depois Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur. Durante 3 dias caminharam no deserto, sem encontrar água. Daí eles chegam a uma cidade chamada Mara. E nessa cidade chamada Mara eles encontram água, mas essas águas são impróprias para beber, elas são amargas. E aí o povo reclama a Moisés dizendo: que beberemos, que beberemos. Eu tenho uma pergunta para fazer para você. Diante do sofrimento que é inerente à vida, diante as dificuldades, diante das adversidades, qual tem sido a sua reação? A sua reação tem sido gratidão ou a tua reação tem sido murmuração? Moisés e o povo têm um tempo de euforia e gratidão a Deus e adoração a Deus por aquilo que Deus faz, por aquilo que Deus é. Ele diz: Deus é a minha força, Deus é a minha canção, Deus é a minha salvação. Agora, as experiências e as dificuldades, a primeira dificuldade que aparece, o povo começa a murmurar. Ele parece que existe uma amnésia nossa de esquecer rapidamente quem Deus é, ou aquilo que Ele faz. E parece que o passado cria em nós uma nostalgia do tempo que nós não temos mais. Então a gente é absorvido por uma murmuração, uma reclamação contínua. E deixa eu dizer uma coisa para você. Essa murmuração do povo os levou durante 3 dias e ao encontrar água, encontrou água amarga. A palavra de Deus diz que Moisés clamou pelo povo, clamou a Deus, e Deus transformou aquelas águas impróprias para beber em águas límpidas, fonte de águas limpas, para que eles pudessem beber. Mas Deus ali faz uma promessa, e a promessa de Deus é: se vocês derem atenção ao Senhor seu Deus,
e fizerem o que ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem aos seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe aos egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. A promessa aqui de Deus ela é muito clara, ela diz, olha, se vocês me obedecerem, se vocês forem fiéis a mim, aqui você precisa notar que é antes dos mandamentos serem dados ao povo, dado a Moisés, que Moisés daria ao povo, isso é só Êxodo 20, nós estamos em Êxodo 15, e o povo que é um povo liberto, ele é chamado a se colocar debaixo do senhorio de Deus, e está dizendo, a obediência, querido, ela não é uma opção à medida que a gente entende as circunstâncias. A obediência, ela é uma submissão ao Senhor das nossas vidas. Não é quando nós temos o controle da situação ou que nós sabemos o que vai acontecer, é que nós nos submetemos ao Senhor. Ah, Senhor, se tu me falar como vai ser o futuro, se tu me disser como vai ser a economia, se o Senhor me disser como vai ser toda essa resolução desse nosso tempo, então eu confiarei no Senhor. Não, é mesmo não tendo certeza, é mesmo enfrentando as nossas dúvidas e realmente não tendo respostas. Mas é mesmo assim, é uma obediência que se submete. Esse Deus que é eterno, esse Deus que Moisés falou é a minha força, é a minha salvação. Esse Deus que se revelou a Moisés, eu sou o que sou e nada pode me definir. E se nada pode me definir é porque eu sou superior a todas as coisas criadas e a tudo aquilo que está ao seu redor. Eu não posso ser comparado a nada. Por isso nós somos convidados a confiar em Deus, ainda quando nós não entendemos as circunstâncias à nossa volta. Ainda que pareça que Deus perdeu o controle da situação, nós somos convidados a confiar em Deus. E perceba o resultado, querido, é que o término desse texto, versículo 27, diz, depois chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água, e olha só, 70 palmeiras, e ali eles fizeram acampamento. Olha que coisa incrível! Eles passaram pelo momento de gratidão, euforia, louvor a Deus, enfrentaram a primeira dificuldade, murmuraram, chegaram a águas amargas, não tinham como ser alimentados. Moisés clama, Deus tem misericórdia, transforma toda aquela água em água boa para beber. E ele fala, olha, se vocês forem fiéis, se vocês me obedecerem. E ele dá uma prova disso, um oásis no meio do deserto. Gente, 12 fontes para quem está caminhando há 3 dias sem beber nada no deserto. Isso é que é uma bênção, isso que é uma visão gloriosa da bondade, do amor de Deus. 70 palmeiras, água e sombra no deserto, é tudo que nós precisamos, refrigério. Querido, eu quero que você experimente nesse tempo de reclusão essa experiência do descanso em Deus, descanso em Deus. Mas para isso, eu quero te convidar a escolher a gratidão e não a murmuração. A murmuração levou o povo a águas amargas. A gratidão e a obediência levou o povo a 12 fontes de águas. Eu quero terminar com uma palavra muito interessante do padre Henry Nouwen, e ele diz assim no livro Mosaicos do Presente: algumas pessoas tornam-se ásperas à medida que envelhecem, outras envelhecem alegremente. Isso não significa que a vida daqueles que se tornaram ásperos tenha sido mais dura que a vida daqueles que se tornaram alegres. Significa que foram feitas escolhas interiores, escolhas do coração. Escolhas do coração. Deus nunca disse que a nossa vida ia ser fácil, mas Ele nos convida a escolher a gratidão. Eu termino lendo um texto do Salmo 42, versículo 5, que diz assim: por que você está tão triste, ó minha alma? Por que está tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e é o meu Deus. Querido, escolha ser grato. Tenha um ótimo e abençoado encontro de pequeno grupo e nos vemos na próxima lição. Até lá. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é